no primeiro dia de aula, que veio só ele, aí eu tava lá na sala dos professores, aí chegou uma professora, tinha sido o primeiro dia que eu vim aqui, né? Aí ela também nunca tinha me visto. Aí você é professor? Eu falei, sou. Ela tinha quantos alunos na sua sala? Eu falei, um. Ela, nossa, na minha tinha três. Tipo, porque a primeira semana, né, muita gente acaba tendo resistência a vir e tal, ou às vezes não vem ensinar os negócios. Tá? E aí a gente vendo assim, nossa, as salas extremamente vazias. Aí passou um grupo de alunos, nossa, foi bom ter voltado, né, e tal. E aí minha sala tá vazia ainda e tal. E eu rachei de rir, e, tipo assim, ela preocupada, porque tinha três pessoas na turma dela, e só tinha ele na minha, beleza, com o tempo vem. Com o tempo a vida vai voltando ao normal. Mas eu acho que como ela já dá aula há mais tempo, então ela sentiu mais a falta da sala em si. E aí eu acho que eu consegui entender o desespero dela em ter só três pessoas na sala. Mas foi engraçado. Bom, vou dar mais uns 2 minutinhos, porque no Zoom só tem eu e a Tatiane, e só nós aqui. Eu acho que dá para esperar mais um pouquinho. Bom, já tem 5 minutos que o Zoom tá rolando já. Tem três pessoas no Zoom. E nós somos quatro aqui na sala, então 7, 6 pessoas. Então acho que a gente já pode começar a fazer os exercícios. E se não acabar tudo, a gente abre um quinto horário, e aí limitando até 10 horas, a gente termina tudo. Na última aula nós apontamos essa incidência, né, que foi a cervical em extensão. Então hoje nós começaremos a partir do exercício de número 8. E aí a mesma ideia da última aula, vocês comentarem qual a incidência, apontar o que vocês enxergam na imagem que representa a incidência, e apontar também o que vocês conseguem enxergar nas radiografias, para a gente ir trocando uma ideia. Não precisam falar um junto com o outro, fiquem à vontade.
Perfeito. Sagital. E o quê? Ah, não, ótimo. Bom, a Bárbara fez um resumão da incidência aqui. Ela trouxe o alinhamento da linha sagital do paciente com a mesa, né? É, a incidência do raio central é de 20 a 30 graus. Ela comentou que é uma AP cervical, né? E de fato é. De 20 a 30 graus, vai estar um marco topográfico para a região é a cartilagem tireoide, né? Famoso gogó. Ela comentou também que essa radiografia pode ser feita tanto em decúbito dorsal, como está sendo feita, quanto em ortostatismo. Mais alguma coisa que você falou? Ou foi isso? Alguém quer complementar alguma coisa? Vocês que estão em casa, querem falar alguma coisa? Só que esse de baixo não tá alinhado, não, tá? Porque ele tá parecendo que tá um pouco torto. Concordo. Parece que essa região aqui, né, mais próximo de C2 e C1 tá mais tortinho. Eu acho que foi um erro de posicionamento mesmo, mas a ideia era representar alinhado, tá? Uhum, tá. Braços alinhados, né, na lateral, longe da estrutura de interesse. Notem que os ombros estão um pouco recolhidos também, né? Então, provavelmente ele está forçando o ombro um pouco para baixo, mesmo não sendo uma radiografia de perfil, né? Eu acredito que ele esteja forçando, que olhem a altura que está o trapézio e a altura que está o ombro, né? Então tem uma inclinação. Na radiografia nós conseguimos visualizar, né, as vértebras, os corpos vertebrais, né, das vértebras, os espaços de articulação também. Então, tecnicamente, tirando o alinhamento que o Juliano comentou, tecnicamente é uma boa radiografia, né? A imagem de cima dá um spoiler interessante, né, da angulação do raio central, né? Devido a essa condição da região da nuca, né, do paciente estar em contato com a mesa, se eu não me engano, o material até traz a ideia de deslizar a cabeça do paciente, né, com essa extensão, a nível de do osso occipital, né, ficar ali em contato direto com o tampo da mesa, né? Notem que ele não está olhando para o horizonte, né? Ele está em uma extensão do pescoço. Deixa eu ver. Eu acho que é só isso que eu conseguiria falar com vocês da incidência. Questão de número 9, por favor. O Valdeir? O Valdeir está falando que o paciente está deitado, sim, está em decúbito dorsal. Não é uma AP de tórax, por causa, olha o tamanho da colimação. Se fosse um AP de tórax, teria que pegar tudo. Então, como está pegando só a coluna, então é um AP. O raio está incidindo primeiro na região anterior, depois na posterior, de coluna torácica. Tá? Notem a colimação próxima à incisura jugular, onde está marcado de preto, né? Então,
mais para baixo do processo tifoide, que está aqui mais ou menos. Raio central alinhado com a linha sagital do paciente ou com o plano sagital mediano do paciente. Braços laterais, né, lateralizados. Raio central perpendicular, né, então 90 graus. Se eu não me engano, é de 10 a 12 centímetros esse espaçamento da colimação, tá? De cada lado. Que eu até comentei com vocês, se eu não me engano, foi nessa incidência de vocês mapearem a largura dos dedos de vocês para poder utilizar como marco na hora de posicionar o paciente, justamente por causa dessa relação de 10 a 12, algumas nós vamos ver de 15, né? Então é importante vocês fazerem essa relação. Até porque quando vocês forem atender os pacientes, estarão de luva, espero-se. Né? Na radiografia, vocês conseguem ver o quê? Vocês mudariam o quê? A apneia expiratória, justamente, né? Não entendi, desculpa. Você fala aqui na imagem à direita ou na esquerda? Para a sua direita? Ah, na radiografia. Beleza. A gente consegue perceber uma variação de ângulo aqui, né? É isso que você está falando? O Arley está comentando aqui, gente, dessa região da coluna do paciente, está mais angulada, mais para a esquerda do que a região da cervical. Né? Então, temos um desvio aqui. Esse desvio pode ser por causa do deslocamento do quadril. Se o quadril não estiver alinhado na mesma linha, né? Se a linha sagital do paciente estiver desalinhada, né? Estiver torta, vai promover esses entortamentos ou desvios na hora da radiografia mesmo. Mas, num contexto geral, a radiografia tá boa. Eu colimaria as laterais um pouco mais, né? Eu acho que tá irradiando bastante fora da região da coluna em si. Então, eu traria um pouco mais, fecharia um pouco mais a colimação nas laterais. Mas, no contexto geral, por ser uma coluna torácica, um AP, né? Então, está mostrando um pouco da região cervical, está mostrando até bastante, né? E está chegando já na região lombar, né? Se T12 está aqui, então a L1 já é aqui. Então, está mostrando tá mostrando tudo, a torácica inteira. Então, em quantidade de vértebras e exposição do que eu quero ver, tá a amostra. Mas para mim tá mostrando demais. Eu acho que foge um pouco da necessidade. Mas no contexto geral, tá uma boa radiografia. Na prática, na vida real, se alguém achasse ruim, numa radiologia digital, viria aqui, cortaria a imagem aqui do lado e não precisaria repetir. No convencional, né, de processamento químico mesmo, aí que não ia fazer outra exposição de maneira alguma, porque a demanda de tempo é muito maior. No mais, eu acho que está cabível a radiografia. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês em casa, alguma dúvida, algum comentário sobre a incidência? Aí eu ia comentar que eu acharia que poderia estar pegando até no final lá do Cox, mas você já falou que a imagem tá boa? Eu não entendi o início do seu áudio. Eu iria comentar que Ah, provavelmente deveria pegar até no final do Cox. Mas você já falou que ela tá boa, então ela não vai pegar no final do COX, porque ela não é uma radiografia. Essa não é uma incidência de coluna total. Ela é uma incidência de um AP de coluna torácica só. Então, o interesse é só a coluna torácica. No entanto, que você pode perceber aqui, ó,
Essa aqui já é a região cervical. Note o coração, né? E aqui os vasos da aorta, o ato direito, ventrículo esquerdo e tal. Note que a imagem até traz corpo de T12. Então, é a última de torácica, né? Tórax são 12. Então, aqui já é L1. Então, a colimação tá para mostrar toda a torácica, não para mostrar toda a coluna em si. Entende? Beleza. Uma referência que vocês podem ter, essa região aqui, ó, essa linha que vai separar entre mais escurecido, preto, que é a região do pulmão, e mais embaixo, um pouco mais denso, é a linha representada pelo diafragma. Né? O diafragma, ele está ali limitando o tórax para o abdômen, porque para baixo do diafragma, fígado, estômago, intestino e afins. E acima do diafragma, pulmão. Então, região do tórax, pulmão, coração. Então, notem que a T12 está na altura do diafragma. Então, se não tivesse a delimitação aqui, olha, esse aqui é o corpo de T12, vocês poderiam falar, olha, T12 está próximo ao diafragma, porque T12 é o limite do tórax para o lombar e o diafragma é o limite do tórax para o abdômen. Né? Então, vocês podem associar, semelhante a um marco topográfico, só que de radiografia em si. Beleza, Juliano? Beleza. Próxima incidência. Perfil de torácica. Por quê? Uhum. Se eu não me engano, depois de tanto de incidência que a gente já conversou hoje, é T7. T7. Bom, a Bárbara está comentando aqui que é um perfil de torácica, no caso de coluna, né? Devido ao alinhamento da linha coronal, né, que separa a parte anterior e posterior do corpo, com o alinhamento da mesa, né? Os braços voltados para frente para não haver sobreposição, né, do braço com a coluna. O suporte, você falou do suporte? Então, eu estou acrescentando suporte para promover o alinhamento da coluna, né? Então, é um indicativo que é uma radiografia para a coluna, já que eu quero promover o alinhamento da coluna. O raio central está próximo ali da linha axilar. Foi você que tinha comentado da linha axilar na última aula, né? O que mais que você falou? Joelhos fletidos. Joelhos fletidos para dar estabilidade pro corpo do paciente. Na radiografia, o que vocês conseguem ver? Vocês não... Quem está em casa consegue ver alguma coisa? Alô, louco é novembro. Não. Bom, o que nós podemos apontar na radiografia? É uma radiografia de coluna, então o interesse nosso maior é coluna. Notem como é que está
perfilado, bonitinho, né? A coluna do paciente. Vocês conseguem perceber porque vocês não estão vendo costela solta na imagem, né? Que daria indicativo que a imagem está rodada, que o paciente está rodado. O corpo das vértebras, muito bem apontados, né? Bonito de ver os espaços intervertebrais também, né? Que teriam os discos, muito bom de visualizar. A colimação que tá boa, ao meu ver, porque ela está no limite aqui para as costas, então você não corta o tecido mole, que é interessante de apontar, até porque as costas tá bem próximo do tecido mole, né? A espessura das costas para os tecidos das nossas costas em direção às costelas é pouca distância. Então, a base aqui da nossa imagem, as vértebras estão bem próximas do limite aqui da colimação, mesmo aqui tendo apontado muito, eu acho que ficou boa. Eu acho que valeria alinhar um pouco melhor, porque está um pouquinho torto, né? Mas, no contexto geral, acho que a radiografia não ficou ruim, não. Acho que ficou boa. Hum. Aqui? A Bárbara está perguntando se essa região branca é algum protetor. Eu acho que não. Eu acho que é sobreposição. Eu não acho que seja só sobreposição de vários ossos mesmo. Clavícula aqui atrás, ó. Vindo aqui para a região Ele tá assim. Então a clavícula está aqui, subindo para a região da cavidade glenoidal, né? Que é essa região aqui mais em cima. Essa aqui para mim é a margem superior da escápula, né? Tô falando clavícula, mas é escápula. Escápula, a margem superior da escápula, para mim a cavidade glenoidal tá para cá, e aí a clavícula tá para cá. Então ele está trazendo o braço para dentro, né? Então ele está trazendo mais para medial, do lado de lateral para medial. Eu acho que ele trouxe para medial em vez de deixar a mão na cabeça, igual tá a imagem à esquerda. E aí eu acho que aconteceu um tanto de sobreposição de ombro, de úmero, né? E a própria clavícula. Então acho que aí a região ficou muito atenuante. E aí o fóton não conseguiu fazer o processo que ele deveria fazer, de atravessar e sensibilizar e tal. Então eu acho que seja só estrutura óssea mesmo. Alguém que tem em casa algum comentário? Não? Tranquilo. E agora? Tentem observar o comportamento do corpo, né, quase que ambíguo, da imagem esquerda. Tem bons spoilers na imagem esquerda. Quem está em casa, quer opinar? Vocês estão caladinhos hoje? Melhor não, né? Oi? Melhor não. Não, que isso, velho. Usa do spoiler que tem aqui, ó. E vamos conversar em cima desse spoiler.
Bom, os colegas comentaram aqui, o Valdeir, junto com a Bárbara, de ser uma incidência de coluna cervical, mas uma incidência oblíqua, justamente por causa do torácica, mas ainda oblíqua, né? Ainda mais por causa do spoiler. Sim. À esquerda, né? O conjunto da imagem da esquerda, nós temos uma incidência, uma oblíqua anterior, porque é a região anterior do paciente voltada para o receptor, né? Esquerda, porque é a região esquerda que está em contato, então oblíqua anterior esquerda, enquanto a imagem à direita, nós temos uma oblíqua, angulação do paciente, posterior, porque a região posterior do paciente está em contato com o receptor, e direita, porque é a região direita, né? Então, nós temos que, a partir da angulação de 20 graus que vocês derem na extremidade, né, do corpo do paciente, vai promover ali uma sombra de 90 graus, basicamente, né? Caracterizando a nossa oblíqua. Você comentou alguma coisa? Eu falei, não foi 70, não? Perdão, gente, não é 90, é 70, tá? Olhei aqui, imaginei um ângulo reto, mas não. 20 graus aplicado na extremidade. Então, na região do receptor, vai caracterizar 70, né? Na radiografia, nós conseguimos observar o próprio texto da imagem traz as articulações interapofisárias, né? Mas olha o comportamento da coluna, né? Os corpos vertebrais, os espaços intervertebrais, né? As costelas posteriores, né? Bem amostras, né? Então tá uma bela imagem. Alguém quer comentar alguma coisa? Quem está em casa, algum comentário? Não, não, tranquilo. Beleza. E essa aqui agora, já saímos da torácica. Nós vimos ela hoje, hein? O Arley está comentando que é uma lombosacra. Alguém complementa? É um AP, é um perfil, é oblíqua. Perfil de lombosacra. Nós temos duas variações nas imagens, duas variações importantes. O raio central. E ele está variando por quê, gente? A Bárbara comentou aqui. Na imagem esquerda, o raio central está perpendicular e o paciente tem um apoio, né, para promover o alinhamento da coluna lombar e sacral, né? Enquanto na imagem direita inferior, o paciente tem um semi-apoio, né? Digamos, um falso apoio. Então, o que caracteriza a necessidade angular de 5 a 8 graus caudais. O objetivo da lombrosacra é visualizar L5 e S1, né? Vocês vão encontrar também um pouco de L4, L5 e L5 para S1. Joelhos fletidos, né? É importante frisar, né? Para maior estabilidade do paciente. A raio central está abaixo da crista ilíaca, né? Notem que a demarcação da linha preta que vai representar a crista ilíaca, a raio central está abaixo, 3 a 4 centímetros abaixo.
Eu acho que é só o que eu poderia falar com vocês. Alguma dúvida, algum comentário? Quem está em casa, algum comentário, alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. Próxima. Tá um silêncio tanto em casa aí quanto aqui na sala. Muito bom. A Bárbara comentou aqui agora que é um AP axial, né, da articulação lombo-sacral. Homem tem uma angulação de 30 graus cefálico e mulher tem uma angulação de 35 graus, né? Então são duas variações aí em função do sexo. Homem 30 graus, mulher 35. Eu até comentei que essa incidência a paciente estava posicionada de maneira mais confortável para ela, mas que a orientação era os braços laterais, né? Eu acredito que tirou proximidade, né, do local de incidência da radiação mesmo. Pernas estendidas, mas aqui está um apoio, né, para poder dar um alinhamento para a região lombo-sacral. É porque o nome é difícil falar. Alinhamento da linha do plano sagital mediano ou linha sagital da paciente com a mesa, né? Com a linha central da mesa. É válido frisar. Na radiografia, o que vocês podem comentar comigo? A Bárbara está comentando uma inclinação da coluna da paciente. Você fala a coluna em si aqui? Bom, a Bárbara está comentando de um alinhamento para a direita, né, para cá, da coluna da paciente. É um alinhamento, é um desalinhamento, no caso, né, bem discreto. Eu consigo perceber um pouco melhor o desalinhamento pela altura da crista aqui e a altura da crista aqui, da direita e da esquerda. Então, provavelmente a pelve da paciente está um pouquinho angulada para poder ter essa variação. Mas, num contexto, né, mais amplo, nós temos a articulação lombosacral, né, aqui bem à mostra, tanto que é uma AP axial para visualização da articulação lombosacral. Temos a articulação sacroiliaca, aqui também bem visível. O sacro, bem à mostra, não completamente, mas à mostra. L5 também bem visível, L4 também. Quando nós vimos uma incidência que pedia o esvaziamento da bexiga, ausência, né, na medida do possível, de gases no intestino e material fecal também, é justamente para evitar esse escurecimento, por exemplo, aqui na região. Só que no nosso caso era uma incidência de sacro, né? Somente do sacro. Justamente por causa da presença do reto descendo próximo ao sacro. Então era justamente para evitar esses escurecimentos aqui que talvez interfeririam. Por exemplo, essa região aqui, a gente não consegue ter uma delimitação ou uma definição ou um detalhe tão bom quanto em cima. Por quê? Está escuro, né? Então a ideia era evitar isso na outra incidência.
Bom, deixa eu ver o que eu consigo comentar mais com vocês. Bom, eu acho que só. Algum comentário, alguma dúvida? Quem tem casa, algum comentário, alguma dúvida? Bom, Tranquilo. beleza. Não. 14, por favor. Seria a PA da coluna cervical? Quase, Juliano. A Bárbara comentou aqui Ah, um PA de coluna total. total. A imagem aqui da incidência da paciente como é que eu posso dizer? Está dentro do esperado de um PA de coluna, de uma coluna total, por causa da borda inferior ser 3 a 5 centímetros abaixo da crista. Mas às vezes, de olhar só a incidência aqui, como você espera uma coluna total e falta uma parte cervical, você fica meio, né, meio sem entender. Mas, tecnicamente, está cumprindo os requisitos da incidência. Então, tá tudo certo. Mas a imagem da direita, as duas da direita, né, mostram um spoiler importante da incidência. A região do sacro está aqui, a gente percebe por causa do ilho, do pubis aqui. Na verdade, isso aqui é a região já do isquio, né, que é inferior. As vértebras lombares, né? O início aqui das torácicas por causa da região do coração, né? A delimitação aqui por causa do diafragma. Então, vai delimitar essa região para lombar e essa região para torácica. Então, tá pegando sacral, lombar, torácica. Então, já é um indicativo forte de ser uma coluna total. E a imagem da radiografia da direita já mostra uma radiografia de coluna total, né, inteira. Muito bonita, por sinal. Mas a incidência em si, o posicionamento do receptor é 3 a 5 centímetros abaixo da crista, o raio central alinhado com a coluna da paciente, que consequentemente também deve estar alinhado com a linha central do mural. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas quando vocês forem alinhar o raio central com a mesa ou com o mural, é simples de fazer. Antes da paciente entrar, você já alinha o mural e o raio central, né, pelo cabeçote. Porque aí uma linha já vai estar em cima da outra e depois você só aloca a paciente. Por exemplo, se fosse uma radiografia de tórax aqui e vocês encontraram um mural desse jeito, baixo, alinha o raio central com o mural, depois só sobe o mural e sobe o cabeçote, né, que vai ser a origem do raio central, sem trazer para a direita ou trazer para a esquerda o cabeçote, né, porque já vai estar alinhado. Então, para alinhar é mais fácil. Primeiro você alinha, depois você coloca o paciente. Fica muito mais fácil, porque colocar o paciente e procurar alinhar a linha central do equipamento com o paciente entre o raio central é muito pior. Então, toda vez, eu trouxe o exemplo daqui do mural, mas pode ser um exemplo da mesa também, né? Alinha o raio central com a mesa primeiro, depois você coloca o paciente. Aí isso resolve. Colimação de 15, né? Que eu até comentei que nós veríamos em exercício. 15 centímetros para um lado, 15 para o outro. Então, para mim, daria uns 4 dedos, mais ou menos, de colimação, que é o que eu usaria para mim na prática. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Quem está em casa, tudo bem aí? Tudo. Beleza. Qual incidência é essa, por favor?
Vocês podem pegar o spoiler da incidência passada. O Arley comentou aqui agora, o perfil de coluna total. Muito bom, muito bom. O Valdeir está comentando aqui que o receptor de imagens a borda inferior de 3 a 5 centímetros abaixo da crista. Muito bom também. A Bárbara está falando dos braços acima da cabeça para não causar sobreposição, né, da coluna. O Arley está falando aqui de novo do raio central um pouco mais para frente, né, que está um pouquinho esquisito, que caberia centralizar um pouco mais aqui. Muito bom. O Valdeir está apontando do olhar para o horizonte da paciente para não trazer flexão da cervical ou extensão da cervical e desalinhar o corpo. A Bárbara está falando que a radiografia ficou boa, não ficou rodada. Com a amostra das vértebras, né, da coluna inteira da paciente, beirando aqui a região do ombro, né, que aí já é basicamente a última C7 para até a região sacral aqui. E eles falaram tudo, basicamente. Quem está em casa, algum comentário? Não. Bom, deixa eu ver quantos exercícios faltam. Sem cair a aula. Opa. Bom, falta um exercício só. Vocês querem fazer um quinto horário só para matar essa última? Bom, vocês não falaram, eu vou decidir. Vamos fazer só para matar a última. 9h48 agora. Daqui 5 minutos a gente volta. 9h52. 9h52.